Olá, mulheres da minha vida, Olá, mulheres da minha vida, aproveitando, né, essa febre desse documentário, filme sobre o golpista do Tinder, que depois que eu assisti, meu Deus, quanta mulher me mandando o link. Assista, gente. Saiu na Netflix. É polêmica, eu já assisti. Então, assim, antes de falar sobre isso, é muito importante vocês saberem do que se trata. Se você ainda não assistiu o documentário O Golpista do Tinder, por favor, não assista esse vídeo agora. Ou melhor, assista, porque eu vou contar toda a história também, então não tem problema, mas eu te aconselho a assistir. E aí você vai saber aonde que uma mulher carente consegue ir. Até que nível uma mulher carente consegue baixar. Eu acho que essas mulheres estavam no negativo. Ao contrário, só para instigar um pouquinho vocês aqui, ao contrário dos golpes virtuais, onde a mulher nunca viu o cara e o cara se faz passar por outra pessoa, esse é real. Sim, leva a passear de jatinho. E aí você fica pensando, como que um homem que anda de jatinho, que paga hotel 5 estrelas, tá dando golpe? Não faz sentido, mas você já vai entender. Então deixa eu ler aqui pra vocês um negócio e aí a gente vai falar a respeito disso. E eu vou dar a minha opinião também. Bom, vamos lá. Primeiro, né, que o aplicativo aqui em questão, onde essas mulheres conheciam esse cara, é o famoso Tinder, que muita gente defende. Claro, o problema não é o aplicativo. O problema é por que você tá no aplicativo, né? Você já tá lá porque você é carente, você tá procurando alguma coisa. E quem procura, acontece o que acaba encontrando. Tem gente que encontra o marido. Tem gente que encontra a esposa. E também tem gente que casa com gente que não é feliz, né? E não é feliz naquilo. Então, eu continuo falando que esses aplicativos não servem para nada além de dar golpes em mulheres e homens carentes, em você se iludir, em você perder seu tempo, em você ver que lá você não tá mais naquele corpinho, com aquela, enfim, né? Frustração total. Pra mim é isso. Aplicativo de relacionamento, se não é pra você preencher o seu vazio nas noites de solidão, não serve pra outra coisa. Pra mim não serve. Tinder, o aplicativo para encontrar parceiros, foi criado em 2011, é considerado um dos símbolos da era digital atual e passou a fazer parte das conversas sobre relacionamento. E embora o seu foco seja nas relações interpessoais, ou seja, você conhecer pessoas, o app também foi cenário de um escândalo com repercussão financeira. Uma história de golpe que chegou às notícias e ao Netflix. Este mês foi lançado na plataforma de streaming o documentário O Golpista do Tinder, que conta a história de 3 mulheres que dizem ter sido traídas por um homem, Simon Levy, que conheceram através do aplicativo. As histórias da norueguesa Cecile, da sueca Pernille e da holandesa Eileen mostram como este homem entrou na vida delas por meio do Tinder. Elas acabaram passando quantias enormes de dinheiro a ele. É difícil de confirmar exatamente quanto, mas alguns estimam na casa dos milhões. No caso de apenas uma das mulheres, a soma chega a 200 mil reais. 200 mil dólares, mais de 1 milhão de reais. A história é baseada em reportagens feitas pelo jornal norueguês VG, publicado em fevereiro de 2019, que conta a história das 3 mulheres. No entanto, apesar das evidências do golpe, há horas de vídeos gravados pelo próprio golpista e longas trocas de mensagem no WhatsApp, né, que comprova tudo isso, e das denúncias feitas pelas 3 mulheres contra Levy, ele está livre e nega ter roubado dinheiro. Gente, mas ele não roubou nada. Esse é o ponto. As pessoas ficam com ódio do cara, sabe? Ficam com ódio dele. Mas aonde que ele roubou alguém? Aonde? Roubar pra mim é uma pessoa invadir minha bolsa, pegar a minha conta de banco, roubar a minha senha, sacar o meu dinheiro, desaparecer, entrar na minha casa, roubar as minhas joias. Isso é roubo. Elas deram o dinheiro pra eles. Por isso que eu tô falando. Se você ainda não assistiu, melhor você ir lá assistir e voltar depois. Mas quem é Simon Levy e o que o documentário diz sobre a sua forma de agir? Bom, de acordo com o que foi publicado em vários meios de comunicação, o nome original de Levy é Shimon Yehuda Hayu, nascido em Tel Aviv em 1990 e pertencente a uma família judia ultra-ortodoxa. O primeiro encontro de Levy com a lei ocorreu em 2011. Na época, ele foi acusado de fraude por roubar e descontar cheques de pessoas para quem trabalhava. Antes de ser preso pela polícia israelense, ele conseguiu fugir pela fronteira com a Jordânia com um passaporte falso e seguiu para a Europa.
Em Israel, ele foi condenado à revelia, a 15 meses de prisão. Durante vários anos não houve vestígios de suas atividades, até que em 2015 ele foi capturado na Finlândia pelo crime de fraude, após denúncia de 3 mulheres. Lá, ele foi condenado a 3 anos de prisão. Em 2017, ele retornou a Israel, onde mudou legalmente seu nome. Deixou de ser chamado de Shimon Yehuda Hayu para adotar o nome de Simon Levi, com o qual se tornaria conhecido internacionalmente. Começou aí a etapa de Levi, narrado pelo documentário da Netflix e pela reportagem do VJ. De volta ao exterior, ele se dedicou a contatar mulheres no Tinder e supostamente pedir dinheiro para financiar sua vida de luxo e excessos. No aplicativo, ele se apresenta como Simon Levi, filho de um famoso milionário que fez fortuna com venda de diamantes. O que aconteceu em seguida foi quase como entrar no filme O Show de Truman, onde ele mostra que tem um guarda-costas e que voa em um jato particular, explicou a diretora do documentário. Segundo os relatos, ele usa esses elementos para impressionar as mulheres que conhece, construindo a imagem de um filho de um importante bilionário que precisa ser constantemente vigiado, porque os inimigos, aí que começa o golpe na cabecinha das Elodianes, o estão vigiando. Isso alimenta as mentiras que Levi repete com cada vítima que conhece pelo aplicativo. De acordo com o que as 3 mulheres narraram, algum tempo depois de conhecê-las no Tinder e iniciarem um relacionamento, nem sempre amoroso, Levi começou a pedir dinheiro porque estaria enfrentando problemas de segurança. As mulheres, por diversos motivos, começaram a emprestar somas consideráveis com a promessa de que ele as pagaria assim que conseguisse controlar as ameaças à segurança que colocava sua vida em risco. E depois de pouco tempo, ele desaparecia, deixando as mulheres com dívidas quase impagáveis ou com a poupança totalmente vazia. Quando a norueguesa percebeu que havia sido vítima de um golpe, decidiu levar a história à imprensa. A vida dele após a reportagem. Depois a gente vai comentar, calma lá. Depois que o relatório detalhado as ações de Levi foi publicado no jornal norueguês VG e replicado por outros meios de comunicação na Europa, em outubro de 2019, ele tentou fugir para a Grécia com um passaporte falso. No entanto, quando desembarcou em Atenas, ele foi capturado e extraditado para Israel, onde foi condenado a 15 meses de prisão e multado em cerca de $50 mil para compensar suas vítimas. Lá, não tá falando delas. Em entrevista à imprensa local, ele sempre negou ter roubado dinheiro das mulheres que o acusaram. Após 5 meses de prisão, devido a políticas relacionadas à pandemia do coronavírus, ele foi solto. Talvez elas não gostassem de estar em um relacionamento comigo, ou elas não gostam da maneira como eu ajo. Talvez eu tenha partido seus corações durante o processo, disse ele em entrevista ao canal 12 de Israel. Nunca tirei $1 delas. Essas mulheres se divertiam na minha empresa, viajavam e viam o mundo com o meu dinheiro, acrescentou ele. Uau! Embora esteja livre sobre a justiça israelense, há processos de fraude contra ele no Reino Unido, na Noruega e Holanda. Como resultado da publicação do documentário, Levi encerrou sua conta no Instagram, onde ainda deixou uma mensagem final. Vou compartilhar minha versão da história nos próximos dias, quando tiver resolvido qual é o melhor e a mais respeitosa maneira de contar isso, tanto para as partes envolvidas quanto para mim. Bom, agora nós vamos falar a respeito de tudo isso. Eu quero que você que já assistiu esse documentário deixe aqui nos comentários. Ele roubou alguém? Essas mulheres realmente não se divertiram um monte? Não se impressionaram com o luxo? E a primeira lá, que tava lá fazendo stories do apartamento onde ele ia morar com ela? Existe uma quadrilha por trás disso? Não, não existe uma quadrilha. Se tem uma pessoa que sabia disso tudo, é aquele segurança que participava disso tudo. É só aquele segurança, por causa das fotos lá onde eles estavam feridos e toda a encenação. Era aquele cara. O resto eram pessoas contratadas que ele pagava. Quando ele chegava nos restaurantes, chamavam ele pelo nome. Isso impressionava as mulheres, mas é óbvio que sim. Quanto o cara não gastava lá? Vocês acham que garçons,
que donos de restaurantes, que gerente de restaurantes não trata bem gente que gasta muito? Trata. Eu era muito bem tratada quando eu tinha uma vida, eu namorava uma pessoa e a gente ia jantar quase todo dia num restaurante, entregavam um drink de graça para nós, chamavam pelo nome, estavam ali, colocavam um garçom só para atender a gente. Isso é coisa de gente conhecida. Agora, sim, elas aproveitaram isso, mas não só isso. Elas idealizaram estar ao lado desse homem. Claro que teve aquela que só era amiga, né? A amiga. Não teve, assim, uma química com ele. E a outra lá, que já foi direto viajando de avião com ele pra sei lá pra onde, já conhecendo a mãe da filha, já indo pra cama com o cara. Vocês acham realmente? Para e pensa, gente. Volta pra realidade, desce no mundo da fantasia. Um cara bilionário tem tempo pra estar no Tinder caçando mulher pra casar? Não, vocês têm que me responder isso. Isso é real mesmo, gente? Vocês acreditam nisso? Que tem gente com esse nível? Não é que eu tô falando que existe pessoas que são coitadas e outros que são... Não, mas eu tô falando de empresários, eu tô falando de tempo. O tempo desse tipo de gente vale dinheiro. Vocês vão encontrar lá no Tinder essas grandes celebridades aí, mas não tô falando de celebridade de influencer, essas coisas aí. Tô falando de... como é que eu poderia falar aqui? O Mark Zuckerberg no Tinder, ou Elon Musk, sei lá, não sei que seja pra fazer alguma zoação. Não! Então, na verdade, a gente quer cair nessas coisas, porque a gente quer acreditar que aquilo é real. E aí, o cara pede dinheiro e você vai lá e faz empréstimo, e troca cartão de crédito, e faz cartão de crédito no seu nome, entrega pro cara, e o cara fala que bloquearam o cartão, você vai lá e desbloqueia, e você não acorda pra realidade? Que é isso? Meu Deus, o cara não roubou nada, ele só falava pra elas, faça isso, e elas faziam, faça aquilo, e elas faziam. É que nem você, aquela advogada lá, que ficou bem conhecida aí, porque foi no Tinder conhecer um cara, levou pro apartamento dela o estranho e foi violentada, não teve nem coragem de abrir um BO contra o cara. Não teve coragem, a única coisa que ela fez foi ir lá, fazer um monte de exame e porque o cara daí acabou violentando ela sem preservativo. Vocês lembram dessa história? Eu fiz um vídeo aqui contando essa história. Uma advogada me vai no Tinder, me conhece um estranho e me coloca dentro da própria casa. E aí? O cara é o que é. Vocês sempre têm que entender o seguinte. Esse Simon, ele é o que ele é. Ele é golpista. Ponto final. Ninguém tá aqui falando que defendendo ele. Ele é o que é, acabou. Como que ele criou o golpe perfeito para ter uma vida incrível? Para quem não assistiu o documentário e não tá a fim de assistir. Ele tava aqui iludindo a Silvana com o avião, vamos trocar, tá aqui a Silvana, sendo iludida, viajando de avião, vivendo uma noite de amor incrível, que o cara, ele é ajeitadinho sim, né, bonitinho, com as roupas de marca e coisa arada e pá. E aí, tá usando o dinheiro de quem? Da Iludiane, que tá aqui embaixo, fazendo empréstimo pra mandar o dinheiro pra ele, porque ele tá correndo risco de vida. Ele pega o dinheiro aqui da Iludiane para impressionar a Silvana que tá aqui. Dali a pouco a Silvana já tá toda impressionada. Aí ele já não tem mais o dinheiro da Iludiane, já acabou, já secou a fonte, não tem mais de onde a tonta tirar dinheiro para mandar para ele. Ele pega o quê? Começa a pedir dinheiro para Silvana e arruma uma próxima Iludiane. Eu podia ser Iludiane também, a Silvana aqui, porque vocês iam confundir, né? E aí e é isso. E aí vira uma pirâmide pra ele ter uma vida incrível. E aí ele curte a vida com o dinheiro das mulheres que vão entrando na base da pirâmide. E aí ele descarta outra e assim vai. E assim ele vai conseguindo dinheiro pra tudo. E ele não investe em nada, ele não usa esse dinheiro pra nada, só porque ele precisa gastar. E aí ele vive uma vida de ilusão de bilionário com dinheiro que não é dele. Tem crime nisso? Como assim tem crime nisso? O mínimo que essas mulheres deveriam fazer era uma investigação. Eu, há pouco tempo, faz o quê? Quase um ano, eu conheci uma pessoa, a pessoa falou, eu fui investigar, gente. A gente sempre tem uma amiguinha lá que trabalha na Polícia Federal, uma amiga de loja para fazer baixar um negócio
do Serasa lá do cara, pra ver se o que o cara tá falando é verdade, mas não. A maioria das mulheres só quer acreditar naquilo que elas querem acreditar. E aí caem nesse tipo de golpe. Gente, não existe uma quadrilha mirabolante por trás disso tudo. Existe só um ser humano sem caráter, sem vontade de trabalhar, que gosta de vida fácil. Só isso. Que se aproveita das oportunidades para conseguir aquilo que quer. Ele não tá errado perante o que ele quer para ele. Ai, Sil, mas é lei do retorno, ele vai pagar por tudo isso. Só se ele sentir culpa. Desculpe lhe informar, mas a lei do retorno, ela trabalha a partir do que você acredita. Você ir lá e matar um cara não é lei do retorno. Lei do retorno é eu vou e volta. Se ele acha que o mundo é uma droga e ele merece viver uma vida de abundância e não tá enganando ninguém, que lei do retorno ele vai ter? Tanto não teve lei do retorno que ele tá solto. E pior, ele está processando essas mulheres que expuseram o rosto dele por aí, acusando ele dessas coisas. Elas vão ter que pagar as dívidas, já era, não tem o que fazer, e estão sendo processadas. A única que foi esperta foi aqui, que viu, que foi aqui, denunciou ele, que a polícia conseguiu prender ele lá no aeroporto, que percebeu o que estava acontecendo e que continuou fingindo acreditar nele, e que já que ele estava sem dinheiro e ela também estava sem dinheiro, vamos pegar todas as suas roupas caras, os seus relógios caros, vamos vender, vamos fazer alguma coisa. E ela sim, catou tudo que era dele, que eram coisas caríssimas, e fez um brechó e vendeu e recuperou quase todo o dinheiro dela. E ele continuava falando, mas cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E ela, ai, tá difícil de vender. Essa foi esperta. Porque no primeiro momento, você pode até acreditar na pessoa, só que o que eu falo aqui pra vocês? Olhem nas entrelinhas. As meninas do grupo do Metamorfose, lá da comunidade, me perguntaram, Sil, como que você identifica que a pessoa que tá lá, o influencer que tá falando não é confiável? A pessoa que tá dizendo pra gente fazer aquilo não é confiável? Eu falei, presta atenção no que ela falou hoje e no que ela vai falar amanhã. Tem contradição ali? A pessoa disse, eu tinha uma dívida de 500 mil. Amanhã ela fala, eu tinha uma dívida de 1 milhão. Hoje ela fala, ai, meus filhos não tinham o que comer. Amanhã ela fala, eu viajei pros Estados Unidos pra fazer uma formação que custa 30 mil reais. Precisa de magia pra isso? Não! É só prestar atenção nas atitudes da pessoa. Em como ela olha pra você, em como ela olha pra câmera, sinta a energia da pessoa. Teve uma moça que falou pra mim assim, Sil, eu olhava pra uma influencer, uma youtuber aí que fala de relacionamento, e eu senti uma coisa ruim, e ao mesmo tempo eu segui uma outra pessoa. Depois eu descobri que ela usa nome falso, não é o nome dela, e que ela roubava todo o conteúdo do cara que eu seguia, e o cara descobriu, e o cara tá processando ela, e quando foi mandar a intimação, descobriu que aquele nome não era dela. E ela tá aí, ensinando vocês. Mas por que eu tô fazendo isso? Porque eu também, quando olhava pra essa mulher, já me mandaram o vídeo dela, olha, Sil, que ela tá falando aqui, que legal, não sei o quê. Eu olhava para aquilo e me dava arrepio do corpo inteiro. Eu bloqueei, coloquei como não tem interesse nos vídeos dela para nunca mais ver. Voltou à tona agora porque as meninas do grupo me perguntaram a respeito disso. Nossa, mas eu achava ela uma pessoa tão... Aí veio a Carol lá e falou, gente, eu sentia uma angústia. Olhava para essa mulher, via uma aura negra, porque quando você começa a se elevar um pouquinho, tua intuição não falha. O problema é que vocês estão atrás de sarna para se coçar. Vocês não conseguem trabalhar o amor próprio, vocês não conseguem viver na solitude, vocês não conseguem focar no que é de vocês. A mulher queria comprar. Ui, que esse barulho. Meu Deus do céu. Ai, gente, me perdoe, me perdoe. Enfim, a mulher queria comprar um apartamento. Ela estava se programando, morando com a mãe dela e deu tudo para um estranho. Deu tudo para um estranho. E pior essa, não tinha nem perspectiva de casar com o cara. Era só amiga, mas era amiga da balada, do combo de champanhe importado, aquelas coisas todas. Ele mandava dinheiro para ela pegar um voo e encontrar com ele para uma festa, aquilo tudo. E mesmo no começo ela falando que ela não se sentiu à vontade naquele lugar, mesmo assim ela continuou achando que valia a pena ter a amizade. Então assim, as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. E essa frase é meu mantra. Vocês nunca cairão nesse tipo de situação se vocês se conhecerem. É aquela história, eu olho no espelho, me acho gorda, feia, barriguda, meus dentes são isso, são aquilo, não sei o quê. Aí você chega na balada, o cara passa a mão no seu cabelo e fala, como você é linda. E você acredita que ele tá sendo sincero? O outro só vê na gente aquilo que a gente se vê em nós também. Se eu me acho foda, o outro vai me achar foda. Se eu me acho feia, certeza que o outro vai me olhar e me achar feia, mas ele vai mentir porque ele tem interesse por trás disso. Ou pra me levar pra cama. Então eu só acredito quando alguém fala que você é linda, se primeiro você se olhar no espelho e falar, eu sou linda.
E a resposta vai ser: eu sei, eu sou maravilhosa mesmo. Por isso que quando eu gravei aquele vídeo, vou deixar o link aqui em cima, o cara falou assim: Você é feia, Silvana. Assuma que você é feia. Para de tentar provar o contrário. eu fiquei assim, uau, que isso? Cagando pro que você pensa de mim. Você tá falando muito mais de você do que de mim. Agora imagina se eu acredito naquela pessoa. Acabou com o meu dia. Eu vou ficar me olhando no espelho e vendo defeitos. Se conheçam primeiro, que ninguém vai enganar vocês. Assistam esse documentário, vale muito a pena. E se vocês já passaram por esse tipo de situação, de serem enganadas, não tenham vergonha de mandar a história para mim. Manda para algoparacontaraqui@gmail.com ou aqui na descrição do vídeo tem o link, você vai ser direcionado para o meu site, vai escrever a sua historinha lá e manda para mim. Eu quero muito saber, porque é muito legal a gente alertar mulheres, ou principalmente ver uma mulher que fala: tentaram me dar o golpe, mas eu dei uma invertida no safado. Isso é muito bom. E façam o Metamorfose, porque depois do Metamorfose nem a sua melhor amiga vai conseguir te passar a perna. Tá aqui no primeiro link o acesso para você vir ser minha aluna, para você discutir essas situações dentro do nosso grupo, dentro da nossa comunidade. Vale muito a pena você se fortalecer antes de tomar uma invertida dessa. Primeiro, que se você fizer uma metamorfose, você não vai mais precisar de Tinder, porque a energia do Tinder não é legal. E podem vir aqui comentar que que não é isso, que não é aplicativo, é sim. Só procura esse tipo de coisa pessoas carentes, pessoas que querem encontrar o amor da sua vida, mas não sabem que o amor da sua vida primeiro tem que ser você.